Pouca gente percebe isso quando lê a Bíblia. E o mais impressionante é que não está escondido. Está escrito de forma clara, mas quase ninguém para observar. Existe um padrão que se repete em várias histórias bíblicas. Um padrão tão constante que quando você percebe, nunca mais lê a Bíblia da mesma forma. Esse padrão é simples. Deus sempre avisa antes. Antes do juízo vem o aviso. Antes da consequência vem o chamado. Antes da mudança vem a correção. Mas a maioria das pessoas só presta atenção quando o problema já chegou. Veja o que Deus diz em Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus não age de forma inesperada. Ele fala, ele alerta, ele mostra o caminho. O problema é que nem sempre gostamos do aviso. Na época de Noé, por exemplo, a Bíblia diz que ele foi avisado com antecedência. Em Gênesis 6, Deus revela a Noé o que iria acontecer e dá instruções claras. Noé pregou, construiu a arca e alertou as pessoas durante anos, mas ninguém levou a sério. Jesus confirma isso em Mateus 24, 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. O aviso existiu. O sinal estava ali, mas foi ignorado. O mesmo aconteceu com Ló, em Sodoma. Em Gênesis 19, os anjos avisam claramente que a cidade seria destruída. Ló até tenta alertar os outros, mas a Bíblia diz que eles acharam que ele estava brincando. E aqui está algo que quase ninguém percebe. O aviso de Deus muitas vezes parece exagero para quem não quer mudar. Agora pense em Jonas. Deus manda Jonas avisar Nínive ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. O aviso foi direto. E o que aconteceu? O povo deu ouvidos, se arrependeu e Deus suspendeu o castigo. Isso revela algo muito importante. O aviso não é para condenar, é para salvar. A Bíblia confirma isso em Ezequiel 33:11. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus avisa porque ele quer mudança, não destruição. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Às vezes, o aviso de Deus não vem como uma voz do céu. Ele vem como um incômodo, uma correção, uma palavra que confronta. Em Hebreus 12:6 está escrito: porque o Senhor corrige a quem ama. Muita gente rejeita a correção, achando que é rejeição de Deus, quando na verdade é prova de cuidado. E aqui vai a pergunta que esse texto nos obriga a fazer. Quantos avisos nós já ignoramos achando que não era nada? A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, ela é um espelho. E quando você começa a enxergar esses padrões, percebe que Deus continua falando da mesma forma até hoje. A diferença não está em Deus, está em quem decide ouvir. Depois de entender que Deus sempre avisa antes, surge uma pergunta inevitável. Como Deus costuma falar? Muita gente espera algo extraordinário. Uma voz do céu, um sinal sobrenatural impossível de ignorar. Mas na maioria das vezes não é assim que Deus age. Veja o que acontece com o profeta Elias em 1 Reis 19. Elias espera Deus no monte e primeiro vem um vento forte, depois um terremoto, depois fogo. Mas a Bíblia é clara ao dizer que Deus não estava em nenhum deles. Então, em 1 Reis 19:12 está escrito: e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deus falou, mas falou baixo. Isso revela algo profundo. Deus fala de forma que só ouve quem está disposto a escutar. Agora pense em quantas vezes Deus falou através da palavra, de um conselho, de uma pregação, ou até de uma inquietação no coração. E mesmo assim, foi ignorado. Jesus falou sobre isso em Mateus 13:15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. O problema nunca foi a falta de voz, foi a falta de atenção. Outro exemplo claro está em Jeremias 7:13, quando Deus diz:
Falei convosco madrugando e falando, mas não ouvistes. Chamei-vos, mas não respondestes. Deus fala repetidas vezes, de formas diferentes, mas respeita a decisão de quem escolhe ignorar. E aqui está um ponto que quase ninguém gosta de ouvir. Quando o aviso é rejeitado muitas vezes, Deus permite as consequências. Não como vingança, mas como ensino. A Bíblia deixa isso claro em Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Isso não é crueldade. É justiça aliada à responsabilidade. Mas existe esperança. Porque enquanto ainda há aviso, a porta da mudança continua aberta. Veja o que diz Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto Deus fala, ainda há tempo. E talvez você esteja ouvindo esse vídeo agora porque esse é mais um aviso, não de condenação, mas de alinhamento. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Ele não arromba, ele bate. O padrão continua mesmo desde o início da Bíblia até o fim. Deus fala. O homem escolhe ouvir ou ignorar. A pergunta final não é se Deus está falando. A pergunta é: você está ouvindo? Depois de entender que Deus sempre avisa antes e que Ele fala muitas vezes de forma suave, surge a pergunta mais importante de todas. O que fazer quando percebemos que Deus está nos alertando? A Bíblia não deixa essa resposta em aberto. O primeiro passo é reconhecer. Reconhecer que Deus está certo e que nem sempre nossas escolhas estão alinhadas com a vontade dEle. Em Provérbios 28:13 está escrito: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus não pede perfeição, Ele pede verdade. O segundo passo é mudar de direção. A Bíblia chama isso de arrependimento. Arrependimento não é só sentir culpa, é decidir andar diferente. Jesus deixa isso claro em Lucas 13:3. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não é ameaça, é alerta. Deus avisa porque quer evitar a queda. O terceiro passo é obedecer, mesmo quando não faz sentido no momento. Veja o exemplo de Abraão, em Gênesis 12. Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela, sem explicar todos os detalhes. Abraão obedece e a promessa se cumpre depois. A obediência quase sempre vem antes do entendimento. A Bíblia confirma isso em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quando Deus alerta, Ele já vê o que nós ainda não enxergamos. E aqui está algo que traz esperança. Nenhum aviso de Deus é tarde demais enquanto há fôlego de vida. Em Lamentações 3, 22 e 23, lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Isso significa que, se você está ouvindo essa mensagem agora, ainda há tempo. Tempo de ajustar, tempo de alinhar, tempo de voltar. Jesus resume tudo isso em uma frase simples, mas profunda, em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir é o começo. Seguir é a prova. E talvez Deus esteja usando esse vídeo como mais um sinal do cuidado dele com você. Não para te acusar, mas para te conduzir. O aviso não é rejeição, é amor. A pergunta final que fica é: o que você vai fazer com aquilo que Deus já te mostrou? Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.